Um estudo encomendado a uma conceituada empresa internacional para saber qual o estado da diálise em Portugal deixou no ar algumas preocupações sobre o futuro da insuficiência renal, afirmando que devem ser implementados programas de controlo a todos os níveis do setor para manter as melhorias alcançadas. Os doentes em diálise no nosso país, cerca de 10 mil, têm contado com o apoio do setor convencionado, com base no chamado preço compreensivo. As diferenças orçamentais do governo e a crise instalada no país fazem prever algumas mudanças neste domínio. Razão mais do que suficiente para falarmos com Ricardo da Silva, presidente da Associação Nacional dos Centros de Diálise, César Silva, vice-presidente da ANADIAL, e também Henrique Vieira Gomes, médico nefrologista. Quero agradecer desde já aos três por estarem hoje aqui comigo e, Dr. Ricardo da Silva, primeiro que tudo, a questão básica para vocês, porque é que encomendaram um estudo a uma empresa internacional sobre, no fundo, o tema foi o mercado e os custos da diálise em Portugal. E os resultados que esperava foram aqueles que foram alcançados no estudo ou não? Deixe-me fazer um ponto prévio, antes de lhe responder, dizendo que nos últimos tempos tem o Sr. Ministro da Saúde referido-se ao setor da diálise como um setor altamente anormal. Eu gostava de deixar aqui bem expresso a nossa oposição a este tipo de comentários, uma vez que a realidade do setor hoje em dia em Portugal é aquilo que os diferentes partidos políticos que geriram a saúde nestes tempos e os governos, não é? E os governos quiseram que fosse. Portanto, quando nos referimos às dimensões das empresas, aos controles do mercado, etc., somos aquilo que a tutela, no fundo, quis ao longo deste tempo. Porque, no fundo, vocês nasceram há mais de 30 anos por dificuldades do próprio Estado de gerir um setor que não conseguia dar vazão para ele, não é? Exato, e para o qual não tinha recursos para o fazer. Portanto, voltando à sua pergunta inicial, referir de facto que os resultados do estudo vêm confirmar as nossas preocupações. As preocupações das empresas que estão presentes no mercado, tendo em conta, de facto, que sofreram ao longo deste último ano, o último exercício que passou, 2011, cortes nos seus proveitos, que fizeram que, de facto, a rentabilidade das empresas se aproxima à rentabilidade que um banco pode oferecer por um depósito corrente à ordem, o qual significa que, muito possivelmente, as empresas, desta forma, não possam continuar a exercer as suas atividades com o mesmo padrão. O Estado costuma dizer também, e o Ministério da Saúde, que o setor convencionado tem a faca e o queijo na mão relativamente a este setor, porque 95% do mesmo está entregue ao setor convencionado. Portanto, as pessoas, para fazer diálise, 95% terão de ir ao setor convencionado. Isto significa que o Estado, ao longo dos anos, fez um mau negócio? Isto significa, digamos, eu nesse aspecto tenho uma opinião muito particular, que é o seguinte: há certas não-verdades que, por muito que se propagandeiem, nunca chegarão a ser verdades do todo. O que me preocupa a mim, o que devia preocupar o cidadão comum, é que, de facto, nós vivemos uma ditadura do governo. E digo porquê? Porque é o único comprador. É aquele que fixa o preço, fixa as condições do serviço, quebra arbitrariamente os contratos, altera os preços, deixa de pagar, etc. Aí é onde está, de facto, o grave problema. Se nós tratamos 95% dos doentes, é porque o Estado fez essa opção em tempo oportuno. Nós apenas tratamos doentes. Dr. César Silva, indiscutivelmente, mesmo que se concorde com a posição do Dr. Ricardo, o que é verdade é que, de facto, o país não tem dinheiro e, de facto, há que fazer um controle de despesas. Como é que se faz isso nesta área? Como é que vocês podem ser um parceiro ativo e ajudar, de facto, o governo português a resolver o problema da dívida internacional? Bem, para já, eu penso que a ANADIAL aceitou o novo preço. Obviamente não aceitou o novo preço de ânimo leve, aceitou o novo preço com dificuldade. Porque foi uma diminuição de quase 14%, não foi? Não, a diminuição, o corte no reembolso foi, em termos acumulados financeiros, foi de 14,5%. Mas teve também a inclusão de novos custos no preço, como as cirurgias de acessos vasculares, os exames de hemodinâmica, angioplastia e angiografia, e também as transfusões de sangue, pelo que o impacto global nas nossas contas ronda os 18%. Ainda foi maior.
Portanto, de que forma é que vocês, agora a questão, de que forma é que podem ser parceiros em todo este processo? É complicado, não é? É complicado porque as empresas, quando investem, gerem expectativas de retorno dos seus investimentos. Aquilo que aconteceu com estes 2 cortes sucessivos no mesmo ano do preço compreensivo, traduz-se, de facto, em alterar as regras do jogo e em fazer com que, neste momento, o retorno dos investimentos já não pode ser avaliado da mesma forma que era avaliado antes. Acontece, obviamente, que muitos dos investimentos feitos foram feitos antes dos cortes, na assunção de que o preço se iria manter estável nos anos seguintes, o que não veio a acontecer. Ora bem, neste momento as empresas, não lhes escondo, é evidente, as empresas têm que procurar formas de compensar parcialmente, porque é impossível, tem que lhe ser totalmente franco, é impossível nós, na nossa conta de resultados, compensarmos em cortes dos custos o corte que tivemos na linha das receitas. Deixe-me questionar isto, Dr. Henrique, bem-vindo também. Esta contenção e estes cortes que eventualmente, quer por parte do Estado, quer aqueles que as próprias empresas do setor confeccionado têm de fazer, põem em causa a qualidade do tratamento ao doente? Há longos anos que a qualidade da diálise em Portugal é considerada pelos nossos parceiros europeus e mundiais uma qualidade de elevado nível. Até pelos doentes. Agora, penso que até os doentes reconhecem isso. Eu podia citar o presidente da APIR, que já fez, que agora é transplantado e que já fez diálise lá no estrangeiro e que sempre disse que a diálise em Portugal, de facto, era francamente melhor em termos de qualidade do que aquela. Não quer dizer que eles não sejam indicativos, tudo bem. Claro. Mas, pelo menos, eu reconhecia que a qualidade da diálise cá em Portugal e reconhece que é excelente. Agora, o que eu gostaria de dizer são dados objetivos. E os dados objetivos que quero dar são os seguintes. Desde o preço compreensivo, e eu marco aqui o preço compreensivo, que é fevereiro de 2008. Se formos olhar para a idade média dos doentes, isto já era um processo que vinha de trás, mas agora podemos olhar para a idade média dos doentes, para a idade média em diálise dos doentes, que tem vindo a crescer sucessivamente, e se olharmos para a taxa de mortalidade e para a taxa de morbilidade, ou seja, uma sempre a descer, a taxa de mortalidade sempre a descer, hoje próximo globalmente dos 12%, são dados da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, e para a taxa de internamentos, que tem vindo a descer sucessivamente, e que esperamos, não temos ainda dados seguros de 2011, mas esperamos que com os acessos vasculares do lado das empresas ainda vão melhorar essa parte. Naturalmente que, se olharmos para aquilo que o Estado tem estado a poupar nesta parte, são contas que ninguém fez e que já deveriam ter sido feitas. Deixe-me dizer, o Estado não tem capacidade, quando o Estado diz que, de facto, o setor convencionado tem a faca e o queijo na mão, porque tem 95% do setor, e eu pergunto, o setor público tem capacidade para fazer o trabalho que o setor convencionado está a fazer ou não? Neste momento não tem capacidade. E para ter capacidade, teria que ter capacidade de investimento, que me parece que neste momento não existe. Mas parece que desde sempre não existiu. Ou seja, desde há 30 anos, quando o Dr. Arnaud foi buscar os doentes à Espanha e à França, que o próprio Estado naturalmente disse não temos capacidade de investir, não investiu, e pediu a alguém que investisse por ele.